Fala, patriotas! Tudo certo por aí? O descondenado voltou a passar vergonha em público. Em mais um de seus discursos de campanha, Lula resolveu atacar Donald Trump, usando aquele velho papinho de soberania nacional para defender o ditador camarada, Nicolás Maduro. Mas o tiro saiu pela culatra. Os militantes da Globo entraram em estado de alerta contra o próprio desgoverno, já que agora Trump certamente vai saber das declarações do corrupto, e o sonho de um acordo foi por água abaixo. Para vocês terem ideia do tamanho da vergonha, até a Natuza, uma das defensoras mais fiéis do petismo, desabou ao vivo e criticou o descondenado sem dó. Fica até o fim que eu vou mostrar esse momento constrangedor que deixou até a Globo sem reação. Mas aí veio o PT e solta uma nota da Comissão da Executiva Nacional, comando do partido. As declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em que autoriza operações secretas da CIA no território da Venezuela, são uma afronta à soberania do país sul-americano e uma violação do direito internacional. É uma iniciativa inaceitável e deplorável. O Partido dos Trabalhadores condena com veemência mais um ataque dos Estados Unidos à soberania da Venezuela. Somos defensores do direito internacional e dos princípios da não ingerência e da autodeterminação dos povos em qualquer parte do mundo. É o partido de Lula, com o novo presidente apoiado por Lula, do partido, e vem no momento em que não ajuda na relação que Mauro Vieira quer construir. Eu tendo a achar que não foi sua nota. O discurso do presidente da República hoje no PCdoB foi neste mesmo tom. A gente tem já, Bia, esse discurso do Lula? Já temos, vamos rodar. Defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terrorista. E aí, Otávio? Acho que está arriscando ali uma linha, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos negociar com Estados Unidos, mas vamos manter uma posição histórica do partido de defender a não ingerência de outros países, porque vamos e voltamos é um absurdo mesmo. Um país admitir que tá usando seu serviço secreto para derrubar um presidente, por mais ditador que ele seja, por mais fraudada que seja a eleição. Então, ele está marcando ali uma posição. A gente pode discutir aqui se é conveniente ou não nesse momento. Esse é o meu ponto. Acho que no dia de hoje, a nota e essa declaração não combinam. Me parece um erro estratégico. Até porque no governo americano a divisão está dada, né? Você viu a demissão do chefe do Comando Sul das Forças Armadas Americanas. O almirante. Que era o primeiro almirante negro do Comando Sul, um almirante que foi empossado pelo Biden, esteve com o Múcio em fevereiro desse ano. E com os comandantes das três forças. Das três forças, era um almirante que defendia o papel das Forças Armadas na garantia da democracia, que as negociações deviam ser esgotadas até o limite. E então era e ele se demitiu neste momento. Então lá está pairando a divisão sobre o que fazer com a Venezuela. Seria o momento de o Brasil se unir, né, pelo menos demonstrar alguma unidade de propósitos. Eu acho que se fosse o PT, você podia estar dizendo que era distribuindo as cestas. O PT é o partido do presidente, mas é um partido, se posiciona, o Itamaraty se posiciona de outra maneira neste momento, ainda que não tenha reconhecido as eleições, não reconhece, portanto, o governo Maduro, mas aí entrou o presidente, né? E aí o presidente está acima de tudo e o presidente convergiu com a nota, né? Mas então você também considera inoportuno o timing? Sim, então, por este momento, né? E dada a divisão que existe hoje nos Estados Unidos em relação a como agir, eu acho que isso exigiria, talvez, uma maior unidade de ação no Brasil, excetuando o PT. Deixa o PT falar, porque o PT não é governo. Mas o presidente foi para um lado e o Itamaraty... Eu acho que o tempo foi errado. Eu acho que no mesmo dia em que teve o encontro do Mauro Vieira com o Marco Rubio, o Lula devia pensar um pouquinho.
Deixa para fazer essa crítica na semana que vem. Semana que vem tudo bem, porque é importante também, como disse a Ana, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E do ponto de vista da estratégia do governo, você não consegue nem comemorar um negócio que aparentemente o governo entende como bom para ele, que já vem o partido do presidente. Depois, o presidente, eu considero a nota do partido do Lula pior do que a do próprio Lula, inclusive, mas eu te atrapalhei, desculpa. Eu tenho minhas dúvidas. A nota do PT, eu acho que nem teve grande peso neste momento, na minha opinião. Não vejo uma nota que possa ter incomodado o governo americano. A fala do Lula pode ter. Agora, por outro lado, isso mostra para Trump quem é Lula, né? É a pessoa seguinte, olha, quero conversar, quero negociar, mas tem minhas posições como você tem as suas posições. Você tem uma visão de mundo com a qual eu não concordo, mas isso não impede, não viabiliza que a gente sente para conversar. E Trump, nesse ponto, ele respeita as pessoas que fazem isso. O Trump costuma respeitar. O Trump costuma olhar com os olhos diferentes para aquele que tem sabe enfrentá-lo, sabe confrontá-lo. Então, acho que isso também pesa. Mas, tirando toda essa parte, acho que não precisava ser hoje. Aí eu concordo, não precisava ser hoje. Acho que o Brasil está... Precisava ser hoje, isso... assim, mesmo porque a posição do Brasil com a Venezuela, do governo Lula, muito errática, né? Venhamos e convenhamos. Acho que não tem, dos últimos tempos, desde que o Maduro passou a mão nas atas da eleição, botou debaixo do braço e se escafedeu, eu acho que do governo me pareceu mais consistente. Essa declaração do Lula hoje me parece que foge um pouco Volta no tempo. Eu acho que não está se discutindo o governo Maduro, se é uma ditadura, se não é, e claro que está se discutindo a ingerência de um país, o papel de polícia dos Estados Unidos de poder intervir onde ele quer, quando ele quiser. E é isso que o Lula está colocando. É que da boca desses personagens sempre soará como uma defesa de ditadura, etc. Porque no senso comum cai dessa maneira. Eu concordo integralmente com você. Imagina se tiver uma invasão dos Estados Unidos na Venezuela, que eu acho que não vai acontecer. Acho que é muito mais blefe, pressão de Donald Trump sobre a Venezuela do que algo concreto de ter uma invasão terrestre significativa ali, de derrubar Maduro por meio da força ali. Agora, imagina se acontecer. É ruim para o Brasil, nós temos... É horrível. É isso. A fronteira com a Venezuela. Como é que fica a situação? Eu imagino que... imagino não, eu até conversei. O pessoal do Exército já está preocupado. Será que nós vamos ter que ter ali... Já tem, né? Um contingente ali para proteger. Mas vai ter que aumentar o contingente naquela região ali, se vier... Mas agora eles não vão se movimentar, né? Eu acho a declaração correta, não acho inoportuno. O problema é o passivo do PT, que sempre teve ali uma condescendência com as ditaduras de esquerda, que atrapalha. Agora, a declaração, o Brasil sempre... Nessa segunda parte, o André Marsiglia revelou o plano macabro de Lula para tentar se perpetuar no poder. A estratégia do Lula, a gente viu, o Barroso está se aposentando e agora a próxima possível aposentadoria vem da Carmen Lúcia. O próximo presidente teria direito a 3 nomeações de ministros do STF. Um deles seria o Barroso, já era. O próximo seria a Carmen, a gente está vendo aí que, pelo visto, ela vai antecipar a sua aposentadoria. E aí o terceiro seria o Fux. O Fux eu acho que não vai fazer esse serviço sujo, é isso que é, né? E ao não fazer esse serviço, pelo menos mais 2 nomes o Lula emplaca. O que ele quer com isso? Ele quer aparelhar o STF. Veja, e o pior, não é ele querer aparelhar o STF, é que o STF quer ser aparelhado. Óbvio que se esses ministros estão saindo, se esses ministros toparam fazer parte disso, eles estão alinhadíssimos com Lula, com a esquerda, com o petismo, com o governo. E esse é o grande ponto, porque esses ministros se dizem independentes, não é? A Carmen Lúcia, o Barroso, e agora, né? Como é que eles ficam diante disso, fazendo um joguinho com o governo? Servindo a uma estratégia do Lula, do petismo e da esquerda. Bom, esse é um ponto. O outro ponto é que, se isso ocorrer, nós teremos realmente um STF majoritariamente petista, esquerdista, marxista e contra a direita. E aí o próximo presidente, de repente, de direita,
ainda que ganhe, ainda que consiga ganhar, ainda que deixem ele ganhar, bom, esse próximo presidente não teria condições de, vamos dizer, criar algum tipo de equilíbrio para a direita dentro do STF. Não teria o direito de nomear pessoas suficientes para criar algum equilíbrio dentro do STF. E como a gente sabe, o STF hoje manda do país. Então precisa de governo se você tem uma maioria petista esquerdista dentro do STF? É óbvio que não, né? Você pode até ter um governo de direita e um STF completamente esquerdista, que quem manda mesmo é o STF. E o STF hoje barra o executivo, o STF hoje barra o legislativo, e assim poderia governar, fazer o que já está fazendo hoje. Só que ao invés de fazer isso em dupla com o executivo, faria isso sozinho. Seria uma força única. E é por isso, inclusive, que o próprio STF está dizendo: queremos para o lugar do Barroso um nome que não seja fraco, ou seja, eles querem um soldado, eles querem continuar a batalha. E a batalha é barrar o Congresso, barrar o próximo executivo de direita e governar o país a partir do judiciário, a partir do STF. É disso que se trata. É por isso que esses ministros estão se aposentando ou pensando em aposentadoria. É por isso que não haverá recuo nenhum do STF. É por isso que haverá até maior enfrentamento daqui para frente. E se isso ocorrer, aí a gente fala assim, bom, teremos um Senado de direita, teremos de repente um governo no executivo de direita, mas todos eles estarão na mão daquele que dá a última palavra sobre tudo, que é o STF. Esse é o ponto. Essa me parece ser a estratégia. Se o Lula não acreditar mais na sua reeleição, ele vai jogar todas as suas fichas no STF. E a gente tem um gostinho, um petisco, vamos dizer assim, de como seria isso. E basta você, para ter esse gostinho, esse petisco, basta você se lembrar de como foi o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele teve imensas dificuldades justamente porque o STF proporcionou essas dificuldades. Quantas e quantas decisões do governo Bolsonaro não foram barradas pelo STF? Quantas e quantas dificuldades não existiram a partir desse aparelhamento que já existia do STF? E a gente pode olhar também para os Estados Unidos, basta olhar para o governo Trump. A Suprema Corte dos Estados Unidos, ela tem uma maioria conservadora hoje em dia, mas o judiciário de primeira instância, os juízes federais, são majoritariamente de esquerda. E vocês se lembram e sabem, veem notícias sobre a dificuldade que o Trump vem enfrentando. As medidas do governo têm sido confrontadas frequentemente ou obstadas frequentemente pelos juízes esquerdistas de primeira instância. Então é disso que se trata. Hoje em dia, como o judiciário dá a última palavra, ele se coloca nessa posição de vocês decidem e depois nós invalidamos e dizemos o que vale realmente. Essa postura da possibilidade do judiciário dar a última palavra é que tem que ser a reforma constitucional real a ser feita dentro do Brasil. Porque enquanto o judiciário puder dar a última palavra e a gente tiver um judiciário aparelhado pelo governo de esquerda, com certeza absoluta, o governo não estará nas mãos do presidente, sim, dos ministros do STF. E é essa a estratégia do Lula para o caso dele não conseguir se reeleger.